Salve, salve, fiel torcida! Espero que vocês estejam todos bem. Aqui é a Marcinha, de volta pelo canal TV Timão. As informações, os bastidores, dia a dia do Corinthians, movimentação no mercado da bola, especulação, jogador oferecido e muito mais. Sejam todos bem-vindos. Deixa aqui o seu like no canal, inscreva-se, é gratuito, compartilhe os vídeos, clique no botão hypar e vem conosco, vem saber as últimas. Vitória maiúscula, gigantesca, sacramentada por heróis improváveis. Deu Corinthians avança na Copa do Brasil. Gente, que jogo, hein? Foi de arrepiar. E quem diria? Os heróis da partida, jogadores que vinha de uma lesão, muito tempo parado, Gustavo Henrique, e Matheus Bidu, que nunca foi unanimidade no Corinthians. Muitos achavam que ele não tinha condições de vestir o manto alvinegro. E quem diria? Matheus Bidu e Gustavo Henrique garantiram o placar favorável para o Corinthians, 2-0 em plena casa adversária, em plena casa do Palmeiras. Corinthians se agigantou em pleno Allianz Parque. 2-0, placar final, porco eliminado. O Corinthians já havia ganho, o primeiro jogo por 1-0 com gol de Memphis, e seria um placar favorável para garantir que o empate levasse o Corinthians para a próxima fase. E foi muito além da expectativa. Aliás, eles já são fregueses do Corinthians em mata-mata, O Corinthians provou mais uma vez a sua superioridade em jogos decisivos. No primeiro semestre, a equipe foi campeã sobre o Palmeiras exatamente pelo Paulistão 2025. E foi um derby quente. Logo aos 15 minutos, lance polêmico dentro da área, uma cabeçada rendeu a expulsão ao adversário. E mesmo com 10 em campo, eles continuaram pressionando o Corinthians, e aos 43 minutos, Matheus Bidu, uma jogada de oportunidade, lateral esquerdo dentro da área, mandou a bola para o fundo das redes. Corinthians 1, Palmeiras 0. No fim da primeira etapa, lance que preocupou, numa arrancada Memphis levou a mão à coxa, tentou caminhar para ver como é que estava a musculatura, não deu para ele, e Ángel Romero foi escolhido para entrar em seu lugar. Mesmo com a baixa de um de seus principais jogadores, Corinthians seguiu na batalha, seguiu na luta e ampliou o placar na etapa final. Aos 14 minutos, Garro cruzou na área e Gustavo Henrique ganhou no alto para cabecear, mandar a bola para o fundo da rede e garantir mais uma vitória gigante para o Corinthians e o carimbo com destino à próxima fase da Copa do Brasil, eliminando o adversário em pleno Allianz Parque. Corinthians 2, Palmeiras 0. E mais do que uma vitória gigante, o Corinthians garantiu mais 10 milhões de reais pelo avanço às quartas de final da competição nacional. Agora vai sobrar chororô para todo mundo, Se for chorar Palmeiras, manda áudio que eu quero ouvir. Feliz demais, começando a quinta-feira com uma vitória gigante e principalmente sobre o seu maior adversário. Vai, Corinthians! Passando a repercussão da partida, vamos saber o que o Corinthians tem se movimentado aí no mercado da bola para reforçar a equipe. Quase lá! Corinthians por detalhes para acertar a sua primeira contratação na segunda temporada. Vitinho, vem aí! O Corinthians avançou nas tratativas para contratar o atacante Vitinho. A negociação está por detalhes burocráticos. A diretoria corre contra o tempo para finalizar o negócio antes de sofrer um possível transfer ban por conta da dívida ainda não quitada com Santos Laguna, aquela dívida contraída pelo Corinthians, ainda envolvendo o zagueiro Félix Torres. Vitinho foi um dos nomes que foram oferecidos por empresários ao Corinthians nesta janela de transferências, agradou demais ao clube, ele está sem vínculo contratual, que era outra característica que o Corinthians buscava no mercado, jogadores que não tinham vínculo, exatamente para que o Corinthians não precisasse arcar com a possível rescisão unilateral de contrato. Ele é visto como oportunidade. Vitinho atua como ponta, foi revelado pelo Botafogo, depois passou pelo CSKA Moscou na Rússia, jogou ainda no Brasil pelo Inter, pelo Flamengo, onde lá no Clube da Gávea foi o seu melhor momento no futebol, ele marcou 29 gols em mais de 200 partidas entre 18 e 22, e depois disso migrou para os Emirados Árabes, passou pelo Al-Ittifaq e pelo Al-Shabaab da Arábia Saudita, e agora está livre no mercado. Mas fez exigências. Ele quer um contrato de 3 anos com o clube, ou seja, até junho de 2028. Corinthians também analisa a possibilidade ou não desistiu de Vitor Sá.
Pessoal, soubemos que as negociações, conversas aí com o Vitor Sá não foram encerradas. O que está pegando é a dificuldade que o Krasnodar da Rússia vem colocando aí para liberar o jogador. Há algumas semanas, pessoal, também ficamos sabendo aí que o Corinthians já havia entrado em contato com o staff do jogador, mas as conversas ficaram paralisadas por algumas semanas. Nesse período, ele negociou com o Fluminense, mas não chegaram a um denominador comum. Falando ainda do Vitor Sá, é um atacante com passagens pelo Flamengo, segue na pauta do clube, as conversas já acontecem há mais de 15 dias, o Corinthians mantém o interesse em trazer o atacante, porém depende, de uma liberação do Krasnodar. A equipe paulista tenta contratar o atacante através de um negócio envolvendo a aquisição por empréstimo. Dentro do Corinthians, há um entendimento que o clube precisa buscar atacantes canhotos que podem atuar abertos aí pelos lados, posição considerada carente no atual elenco. O Corinthians conta para estas posições com Romero, Thales Magno, Dieguinho e Kaique. Bom, o Vitor Sá atualmente tem 31 anos, fez a base aí passando por Palmeiras, São Paulo, rodou aí o mundo, jogou na Áustria, Alemanha, nos Emirados Árabes Unidos e até no Botafogo em 2022. Depois desse período, ele partiu aí rumo à Rússia. E falando de Corinthians, Brabas, mais uma vitória. O Corinthians avançou e venceu o Cruzeiro pela Copa do Brasil, modalidade feminina. Pessoal, no tempo regulamentar, as meninas do Corinthians empataram com o Cruzeiro 1-1 e nas penalidades máximas, as Brabas venceram por 4-2, avançando assim à próxima fase da Copa do Brasil. As meninas do Corinthians disputaram esta partida nesta quarta-feira em Nova Lima, Minas Gerais. Agora as Brabas aguardam sair a definição do adversário da próxima fase, que será definido por sorteio. No próximo sábado, dia 10, às 18 horas, elas voltam a campo contra o Bahia fora de casa, no jogo de ida pelas quartas de final do Brasileirão da modalidade. Mais um pedido negado. Pessoal, se aproxima cada dia mais o dia da votação do processo de impeachment do presidente afastado do Corinthians, Augusto Melo. E nesta quarta-feira, a defesa do ex-presidente ou do presidente afastado, Augusto Melo, sofreu mais uma derrota, desta vez no Supremo Tribunal Federal. O órgão máximo do judiciário negou o habeas corpus impetrado pela defesa de Augusto Melo, que tentava anular a denúncia contra ele no caso Vaidebet. As informações são do GE. A decisão foi tomada pelo ministro do Supremo, Flávio Dino. A Justiça já havia negado liminar da defesa de Augusto Melo anteriormente. Os advogados de Augusto Melo alegam que ele sofreu constrangimento ilegal porque a denúncia do Ministério Público teria se baseado em provas supostamente ilícitas. Os defensores de Augusto Melo afirmam que relatórios da Inteligência Financeira e do COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, foram produzidas sem autorização judicial. Já há um bom tempo que Augusto Melo está afastado aí da presidência, desde o final de maio, e no próximo sábado, os sócios do clube votarão e decidirão se ele sofrerá impeachment ou se continua como presidente do Corinthians. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Deixe o like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui é e sempre será Corinthians. Até um próximo encontro.